Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões. E é uma satisfação imensa nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual novamente para continuarmos o nosso estudo ou os nossos estudos, esta busca incessante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a nossa libertação. É uma satisfação enorme, por isso agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus pela vida, este patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradecermos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos e o denominamos como corpo físico. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos precisamos agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos mesmo à distância fisicamente, estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade. E agradeço imensamente pelos comentários, pelas participações, pelos compartilhamentos, por todos nós, neste trabalho conjunto, trabalhando pela e para a semeadura do Evangelho do Senhor, que possamos ser estes a levarmos luz para outros irmãos de jornada, porque sem sombra de dúvida que quando realizamos este trabalho de compartilhamento, divulgando o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita a outros irmãos e irmãs de jornada, estamos realizando este trabalho do semeador. Então hoje aqui nos encontramos para mais este trabalho de semeadura, dando continuidade aos estudos e reflexões com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. O capítulo é o de número 164, e que tem um assunto aqui neste capítulo. O tema deste capítulo é por demais importante e tem como título Asseio Verbal. Então aqui Emmanuel nos deixou um estudo maravilhoso, esclarecimentos maravilhosos, com base em palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos irmãos da cidade de Éfeso, ou seja, uma epístola aos Efésios, em que Paulo nos chamou a atenção e aqueles irmãos daquela época sobre a necessidade do asseio verbal. E sem sombra de dúvida que todos nós precisamos desta vigilância constante em relação ao uso do nosso verbo, o uso da nossa língua. Estamos usando corretamente? Estamos com asseio verbal necessário para a nossa vida, para o nosso equilíbrio? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria de Irmão José e Carlos Bacelli, e a mensagem é a que se encontra no capítulo 88, que tem como título Mediunidade e Intuição. A última mensagem que estudamos deste livro também foi acerca de mediunidade. Então, neste capítulo 88, Irmão José nos fala da seguinte maneira: ser médium é também intuir. Então aqui nos chama a atenção que ser médium é também usar a intuição. Este sexto sentido, que é a intuição,
para o qual todos nós estamos caminhando, sem sombra de dúvida, muito importante para todos nós. Ser médium, diz irmão José, é compreender sem necessidade de muitas palavras. Então, ser médium é compreender sem a necessidade de verbalização exagerada. Ser médium, diz ele, é ter uma concepção, ou melhor, uma percepção que na maioria das vezes não se detalha. Ser médium, diz irmão José ainda, é penetrar o espírito da lição, é inclinar-se com mais frequência no auxílio aos outros. Ser médium é ter esta capacidade de nos inclinarmos para mais frequentemente auxiliarmos as outras criaturas de jornada e nos auxiliando também, porque este trabalho mediúnico é de esclarecimento e de auxílio, em especial àquele que está servindo de instrumento. E ainda ele diz que ser médium é tomar a iniciativa de servir. Então, ser médium verdadeiramente, no sentido mais amplo e prático da palavra, é tomar a iniciativa de servir, bem como ser médium é espiritualizar a existência. Sem sombra de dúvida que todos nós precisamos urgentemente espiritualizarmos a nossa existência. Ser médium, ainda nos informa irmão José, é tornar-se dócil às sugestões benfazejas do mais além. Ser médium é tornar-se instrumento passivo do verdadeiro amor entre as criaturas. Também ele nos diz que ser médium é apontar caminhos novos, caminhos diferentes, caminhos iluminados. Ser médium é fazer-se luz na escuridão. Sem sombra de dúvida que verdadeiramente este trabalho de fraternidade, que denominamos de mediunidade ou trabalho mediúnico, é fazer-se luz. É fazer-se luz para aqueles que se encontram em trevas, é fazer-se luz na escuridão. Também ser médium é estar em transe natural e constante com a verdade. Ser médium é estar em transe natural e constante com a verdade. E por último, irmão José ainda nos informa que ser médium é comungar com a grandeza do universo, ter espontâneo acesso às indefetíveis leis que regem o equilíbrio da vida. Então, por último, ele nos diz que ser médium verdadeiramente, no sentido mais amplo e prático da palavra, esta ponte que liga mundo material, mundo espiritual ou vice-versa, é ter espontâneo acesso às leis imutáveis que regem o equilíbrio da vida. Que possamos todos nós, sermos estes médiuns, servindo realmente para tudo isto, conforme ele nos fala, ter esta percepção, penetrar o espírito da lição, inclinar-se frequentemente para auxiliar os outros, tomar a iniciativa de servir, nos espiritualizarmos, porque sem sombra de dúvida, o melhor médium é aquele médium espiritualizado, aquele médium humanizado, é aquele médium evangelizado. Ser médium com Jesus, sem sombra de dúvida, é estarmos trabalhando de acordo e em acordo com os seus ensinamentos, nos tornando dóceis às sugestões benfazejas do mais além, nos tornando instrumentos passivos da verdade, apontar caminhos para aqueles que se encontram perdidos, nos fazermos luz na escuridão. Então, ser médium, sem sombra de dúvida, é uma grande responsabilidade, não é brincadeira, sem sombra de dúvida. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José,
para chegarmos nas palavras de Emmanuel, desejando mais uma vez a todos um excelente momento de estudo, de reflexões. Então, Emmanuel, no capítulo 164 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Asseio Verbal, buscou como referência as palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, em que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso e a todos nós da seguinte maneira: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Então aqui ele nos chamou a atenção que não deixemos sair da nossa boca nenhuma palavra contrária à nossa edificação, ou seja, vigilância constante, conforme nos pede Jesus. E aí vem Emmanuel e acrescenta aos esclarecimentos de Paulo, Emmanuel acrescenta mais os seguintes esclarecimentos: quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Então aqui Emmanuel, ele traça um paralelo da higiene física, do meio físico em que nós nos encontramos, essa necessidade de higiene dos ambientes e a higiene permanente do nosso ambiente mental, ambiente físico e ambiente mental. Então ele nos fala desta necessidade, com o avançar da nossa civilização, esta ampliação do culto à higiene. E ele diz: reservatórios são tratados, salvaguardando-se o asseio das águas. Então, reservatórios de águas que servem para todos nós, principalmente nas cidades e também no meio rural, sem sombra de dúvida, que precisa de água tratada, porque a água tratada é saúde para o corpo físico. Então ele fala que reservatórios são tratados, mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Então existem os órgãos de fiscalização nesta área sanitária para, sem sombra de dúvida, conforme ele nos chama a atenção, ter aquela certeza, ou pelo menos dar uma melhor qualidade dos alimentos que são consumidos por todos nós. E ele diz ainda que laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados, bem como ele nos diz que instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia. E ainda Emmanuel nos diz que será que, aqui ele faz um questionamento, se tudo isto nós já fazemos em relação à parte de saneamento básico, em relação à nossa alimentação, em relação aos laboratórios que fazem todo o trabalho para a preservação da saúde, em relação a medicamento deteriorado, ou seja, não ter medicamento deteriorado no mercado, bem como ele nos chama atenção em relação à parte sanitária de uma forma geral, aí ele questiona: será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Ou seja, se nós temos a necessidade desta asepsia dos ambientes físicos, sem sombra de dúvida que necessitamos ainda mais desta asepsia moral, desta higiene moral. Então é por isso que ele questiona: será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Sem sombra de dúvida que precisamos. E aí ele acrescenta que nossa conversação, sem que percebamos,
age por nós em todos aqueles que nos escutam. Então, nossa conversação, sem mesmo que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. E ainda ele diz que nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Então, as nossas frases, as nossas palavras, sem sombra de dúvida, que são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. De que forma eu estou fazendo a minha propaganda do meu modo de ser? De que modo você ou de que forma você está fazendo a sua propaganda do seu modo de ser? E ainda ele diz que se as palavras ou se as frases forem respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Então, se as nossas frases, se o nosso uso verbal for feito de forma respeitável, traremos para perto de nós criaturas respeitáveis. Da mesma forma, ele nos diz que se o nosso verbo for menos digno, nós iremos trazer para próximos de nós, na nossa direção, o interesse dos que se fazem menos dignos. Então, se o nosso verbo for menos digno, traremos para perto de nós criaturas menos dignas. Se o nosso verbo, conforme ele aqui nos fala, Emmanuel, com sabedoria e de forma acertada, se o nosso verbo, se a nossa palavra for usada ou usado de forma indisciplinado ou indisciplinada, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Então, se usarmos o nosso verbo de forma indisciplinada, nós iremos trazer para próximos de nós criaturas que sintonizam também com esta indisciplina, ou seja, criaturas indisciplinadas. Se usamos palavras chulas de baixo calão, sem sombra de dúvida que traremos para próximos de nós, encarnados e desencarnados, que se afinizam com este tipo de palavreado. É a propaganda que estaremos fazendo do nosso modo de ser, do nosso comportamento. E ainda ele diz que se o nosso verbo ou se a nossa palavra for usada de forma azeda, ou seja, se azedas as nossas frases, afinam-nos de imediato com os campeões do azedume. Então, se usarmos o nosso verbo de forma azeda, nós iremos trazer para juntos de nós aqueles que se encontram neste ambiente de azedume, ou seja, de desequilíbrio moral. Então, sem sombra de dúvida que é preciso vigilância constante para usarmos o nosso verbo de forma respeitável. É preciso vigilância constante para que possamos usar o nosso verbo de forma digna. É preciso vigilância constante para que possamos usar o nosso verbo de forma disciplinada. É preciso vigilância constante para usarmos o nosso verbo com tranquilidade, com sabedoria, com humildade e não de forma azeda, conforme aqui ele nos fala, de forma desequilibrada. É preciso vigilância constante para estarmos constantemente em equilíbrio. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões nos falando da seguinte maneira, nos conclamando: controlemos ou vigiemos o verbo para que não venhamos a libertar esta ou aquela palavra desequilibrada. Então aqui ele nos fala de libertar, porque quando saem dos nossos lábios, nós estamos libertando.
Então, se for para nos prejudicar, ou seja, palavras desequilibradas, palavras torpes, que deixemos estas palavras presas, conforme que ele nos diz, controlemos o verbo para que não venhamos a libertar esta ou aquela palavra desequilibrada. Por muito esmerada nos seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Então aqui Emmanuel, de forma sábia e acertada, nos chama a atenção para que vigiemos constantemente o nosso verbo, ou seja, a nossa língua, porque por mais esmerada que seja a educação, a expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e vigiemos a nossa língua. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. E no nosso próximo encontro, quando estudaremos o capítulo seguinte, o capítulo 165, este capítulo 165 é por demais interessante e importante, porque Emmanuel nos fala sobre os domínios da nossa ação. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, e vigilância sempre.